Porém, era inútil o esforço dos médicos, tão inútil como o dinheiro do pai. O anjo da morte tomara assento junto a Joceline, esperando um momento determinado para arrebatar-lhe o espírito preso à matéria. A ciência e a riqueza dos homens falharam diante dos mistérios da morte. Dona Rosa, sentindo despertar em sua alma todo o amor materno até ali adormecido, postou-se ao lado da filha, esquecendo a sua fraqueza, dispensando-lhe todo o cuidado possível. Tudo que dependesse dela para mitigar os padecimentos da enferma, estava pronta a fazer carinhosamente. Pena que Joceline não notasse aquele súbito interesse, aqueles desvelos de mãe. Quão feliz não ficaria ao senti-los. Quase sempre chega à tarde o arrependimento. Arthur não se afastava um momento sequer de junto da irmã. Pela manhã, fora logo em busca de Ana Maria, satisfazendo assim o desejo da doente que, em seu delírio, chamava insistentemente pela amiga. A filha de Macário viera pressurosa para junto de Joceline, aflita, ajudava a Dona Rosa, com o coração dilacerado, pressentindo que a morte fazia a sua ronda pronta para atacar ao menor descuido a vítima que, indiferente à dor dos seus e à avidez da morte, inconsciente a tudo, pairava já acima das contingências da matéria. Preparava-se o espírito de Joceline para o delicado momento em que haveria de desprender-se da carne, para retornar ao espaço. Quanto mais esclarecido esteja o espírito, menos doloroso é esse transe. Junto de Joceline, Arthur orava ao Pai de infinita bondade, implorando a graça de um milagre. Suplicava misericórdia para sua irmã. Que fizesse aquele anjo voltar a si. Ó Senhor, pedia ele, deixai-a viver. Não a leveis agora. Piedade, Senhor. Entretanto, parecia que o jovem orava em vão. Quanto maior era o seu desejo de retê-la na terra, maior parecia a vontade do Altíssimo de levá-la para o céu. Já tinha 3 dias que Joceline não melhorava um instante sequer, as crises sucediam-se cada vez a menores intervalos e as suas feições iam aos poucos, visivelmente perdendo a aparência de vida, adquirindo esses tons violáceos que prenunciam a morte. Arthur, desesperado, lembrou-se do tio Nicolau. E prevenindo Ana Maria, saiu em busca do auxílio do ermitão da floresta. Quase louco de aflição, temendo ao voltar não encontrar com vida a irmã, mais corria do que andava. O sol também agonizava no poente, para ressuscitar no outro lado da terra, como o espírito iluminado após a morte ressuscitará no espaço, num outro lado da vida, como um sonho imortal e eterno. Ao chegar à clareira, arquejante com a respiração dificultada pelo cansaço, pois subira quase correndo a íngreme montanha, Arthur parou surpreso, esquecendo por um momento, pelo imprevisto da cena, a missão que o levara até ali. A cabana estava envolta por uma estranha claridade. Luz etérea desprendia-se dela. Como explicar aquele fenômeno e de onde provinha aquela luz? Aos poucos, suavemente, ela foi desaparecendo. O jovem estava extasiado. Mais um mistério, um desses mistérios que envolviam o ermitão da floresta. Onde aquele velho adquirira o poder de operar milagres os mais admiráveis? Onde, a não ser em sua grande fé em Deus? Pensou o moço. Só então, ao pensar em milagres, Arthur lembrou-se daquela que deixara quase expirando. Lembrou-se de Joceline. Correndo ansioso, penetrou na cabana. Nenhuma estranha luz havia no seu interior, apenas suave penumbra a envolvia. Passado um momento, o ermitão baixou os olhos sobre o moço e, parecendo não notar a sua visível aflição, murmurou com doçura. Notaste, também, como o poder divino é sublime para com as criaturas, mesmo as mais indignas como este humilde servo. Notaste como ele é ilimitado em seu poder? Não me respondes. Por que tanta aflição quando devias estar satisfeito? Estranhou o ancião. Ó tio Nicolau, murmurou o moço chorando, fala assim porque ignora quanto estou triste, desesperado.
triste. Desesperado. Repetiu o ancião. Por que, meu bom filho? A minha irmã, Joceline, está às portas da morte. Salvai-a, tio Nicolau. Portas da morte. Repetiu como num eco o ermitão. Filho, a morte não existe. O que chamas de morte é a libertação do espírito. Por que desesperas? Não vês que para o espírito de tua irmã chegou o grande dia? Que quer dizer o Senhor? Que grande dia é esse do qual me falas? Estranhou Arthur. Como ter calma quando Joceline está tão mal? Ela estava mal, agora está muito bem, respondeu calmamente o velho, e continuou. Volta ao teu lar, talvez sejas necessário ali. Volta, meu filho. Porém, ouve. Age o que houver, não te deixas vencer pelo desespero. Na dor é que o homem mostra a sua coragem, não deves esquecê-la. Caso ela venha bater na sua porta, recebe-a com ânimo forte, não fujas dela. Que a paz do Senhor te acompanhe, meu filho. Arthur, sem compreender as palavras do ermitão, como um autômato, obedeceu-lhe. Voltou, como chegara, quase correndo à mansão. Havia no interior da casa um silêncio que o fez estremecer. Sem compreender a razão, diminuiu os passos. A calma que envolvia o seu lar encheu de temores. Ao chegar ao quarto de Joceline, sentiu um choque terrível. O que tanto temia acontecera em sua ausência. Joceline deixara de existir. O moço divisou, em meio à névoa que obscureceu a sua vista, Ana Maria depositando umas velas em volta da cama de sua irmã. Em seu leito de virgem, ela parecia que dormia, tão calma era a expressão do seu rosto. Ao notar a presença de Arthur, Ana Maria veio ao seu encontro, estendendo-lhe a mão. A jovem pediu a Deus coragem para poder animá-lo naquele transe doloroso. Murmurou, dominando as lágrimas, apontando para a morta. Ela quase que não sofreu. Foi tudo tão rápido, que não tivemos de mandar chamá-lo. Morreu como viveu, mansamente, como um passarinho. Arthur escondeu o rosto entre as mãos e caiu de joelhos junto ao leito mortuário, soluçando baixinho. Aos poucos a calma lhe foi voltando. Pôde então olhar aquela que acabara de repousar das lides da terra, liberta afinal das amarras que a ligavam àquele feio ancoradouro que era o seu corpo. Arthur fitou longamente o rosto de sua irmã. Tão distraído estava que não sentiu que Ana Maria tinha saído, deixando-o sozinho com a morta querida, respeitando assim sua dor. Enquanto perscrutava o rosto que a morte imobilizara, sentiu como se do corpo estivesse desprendendo-se uma estranha fumaça finíssima. Espantado, esfregou os olhos, julgando estar vendo miragens, causadas pelo seu grande pesar. Porém, o esquisito fenômeno persistia. E aos poucos, daquela fumaça foi se formando como uma forma humana, com as mesmas características de Joceline. E essa, como sombra da morta, projetou-se em sua direção. Ele compreendeu que era sua irmã em espírito que estava se aproximando dele. E sem o menor temor, sentindo, pelo contrário, uma alegria imensa tomar-lhe conta da alma, extasiado, ouviu a voz de sua irmã, partindo daquela aparição, dizer-lhe: Sim, sou eu, Arthur. Não aquele corpo que vês ali, mas o meu espírito que te fala e que vem por uma particular bondade de Deus despedir-se de ti. Venho, porque sei o quanto estás triste pelo meu passamento. Venho pedir-te para não chorares por isso. Não compreendes que aquilo que me fazia sofrer, aquilo onde fui aprisionada, jaz ali naquela cama. Agora, sim, sinto-me feliz. Se eles pudessem me ver como tu estás vendo, naturalmente ficariam orgulhosos com o meu aspecto. Vê, repara quão diferente estou daquela Joceline que estavas acostumada a olhar. O que vês diante de ti é a minha verdadeira forma, isto sim, sou eu. O mais é matéria, lama, nada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
Arthur realmente estava deslumbrado com o esplêndido aspecto de sua irmã. Joceline em espírito era de uma beleza notável. Estava envolta em uma auréola de luz. Tinha um aspecto tão radiante, que o moço compreendeu o porquê de sua frase quando dissera: aquilo que a fizera sofrer jazia morto na cama. Fora uma fealdade que desaparecera. E se a sombra não estivesse falando, ele se julgaria preso de uma ilusão. Mas a realidade estava ali, sem a menor dúvida. Enquanto na cama jazia o seu corpo, Joceline continuava viva em espírito, diante dele. Esta era a verdade incontestável. A sombra, notando o espanto daquele que fora o seu irmão, murmurou: não pense que sonhas. Assim como me vês, embora esteja por mais alguns momentos presa àquele corpo, em breve estarei cumprindo com a missão que me foi imposta. Não compreendes, agora, o que te digo, ouve apenas isto. Muitas transformações irão operar-se em pessoas de nossa família, há de ouvir coisas que te causarão espanto maior do que este que sentes agora. De ti depende muito o cumprimento da missão de que fui encarregada. Temos nós dois um compromisso por enganos do passado com nossos pais. Muito sofrimento causamos a eles, principalmente eu. Compreendo o porquê daquele ódio, daquele rancor que sentiam por mim. E em outras vidas torturei-os sem compaixão, principalmente a meu pai. Como Joceline, me ajustei muito, porém tenho que terminar a minha missão. Comprometi-me com a lei ser o instrumento principal na obra de regeneração dos espíritos que ontem, por minha culpa, estacionaram no caminho da evolução. Privar-me-ei por algum tempo de gozar dos puros deleites que são proporcionados a todo aquele que aproveita melhor as oportunidades do bem para poder cumprir com êxito sua missão. Mas com a graça de Deus, sentir-me-ei feliz se puder trazer um pouco de luz para estas almas que, por minha causa, pelos padecimentos que lhes proporcionei um dia, vazando-lhes nas mentes o veneno dos maus sentimentos, despertando nelas, com minha maldade, desejos irrefreáveis de vingança, estacionaram em sua evolução. Se puder esclarecê-las, sentir-me-ei sobejamente recompensada por esta condição. E de ti espero uma ajuda. Preciso de tua colaboração, sem ela, não poderei vencer. Arthur, sem poder compreender aonde a sombra de Joceline queria chegar, comprometeu-se, entretanto, mentalmente com ela, assegurando ajudá-la na delicada empresa. Ela continuou serena. Não pensas que vou exigir algo de muito doloroso de ti, não. Apenas desejo que tenha paciência e procures levantar o ânimo daquele que vai passar por muitas provas, com a tua ajuda e a do mentor espiritual dele, conseguirá vencer todas elas. Tu também te comprometeste com o alto de que tudo farias para se ajustar com a lei, eis chegado o momento de pôres em ação a tua promessa com o Senhor. Queres evoluir progressivamente sem precisares voltar muitas vezes a este antro que chamas de terra. Ajuda-me a regenerar esses dois espíritos. Sim, respondeu Arthur falando pelo pensamento, disponha de mim. Então, como as imagens de um sonho, evaporou-se no ar a sombra de Joceline, ficando apenas na sala um dulcíssimo perfume sabendo o alírio. Arthur fitou o rosto de sua irmã e, novamente, prometeu ajudá-la em sua missão redentora. Suave calma descera sobre ele. Nesse momento, Ana Maria e Dona Rosa, acompanhadas de Francis, penetraram o quarto. A senhora Renoir estava pálida e profundamente abalada em seu sistema nervoso, com a morte de sua filha. Sua dor era grande, porque, além do mais, misturava-se com o travo do remorso, pois compreendera, tarde aliás, que muito mal cumprira com os seus deveres de mãe para com aquela que só tivera um defeito: ter nascido feia e aleijada. O Sr. Renoir estava calmo, apenas leve tristeza embaraçava-lhe o olhar. Sentia, porém sem o menor remorso, que fora rápido demais o viver daquela que tanto desgosto trouxera-lhe ao nascer. Se adivinhasse que ia acontecer, não teria ficado tão ferido em seu orgulho com o aspecto de sua filha, teria sido mais complacente com ela. Porém,
O que passara, passara. Não costumava ficar remoendo antigos pesares. Com a sua morte, cessara sua humilhação. Não sofria com o seu desaparecimento, antes sentia-se como liberto de um peso que carregava na alma. Um de seus problemas estava resolvido. A morte o solucionara. Francis era sincero consigo mesmo. Essa sinceridade era uma de suas virtudes. Por muito conhecer-se, sentia, sem o menor remorso, que a filha, até aquele momento, dera-lhe uma satisfação apenas. Ter deixado tão prematuramente o mundo dos vivos. Agora ele sentia-se liberto de sua intrusa presença. O pesadelo passara. E, se não fosse aquela inexplicável semelhança entre Ana Maria e sua avó, não se sentia preocupado com nenhum problema. A presença da filha do jardineiro em seu lar viera avivar ainda mais a lembrança daquela coincidência. Ao olhá-la, parecia ter diante de si o original do retrato que enchia de mistério a saleta oriental, onde ele imperava com seu sorriso de esfinge. Quantas vezes não tentara descobrir, na impassibilidade daquele sorriso, a chave do problema daquela semelhança. Agora, procurava encontrar, no rosto de Ana Maria, o fio que o levaria a desvendar as causas daquele mistério. Sentia-se como aprisionado, perdido no dédalo insondável do destino, procurando como Teseu agarrar-se no tênue fio que era o doce rosto de Ana Maria. Talvez ele o levasse a decifrar aquele enigma. Teria que haver uma razão para tanta semelhança. O industrial, tão absorvido estava em seus pensamentos, que não notou a aproximação do filho. Arthur, tomando entre as suas as mãos de sua mãe, murmurou, dirigindo-se aos dois. Que golpe para o coração dos senhores, meus pais. Digo-lhes, entretanto, que não devem chorar, ela agora está feliz, muito feliz. Francis, sem compreender o sentido da frase do seu filho, respondeu-lhe com indiferença. Sim. Ao teu ver, ela agora está feliz? Então sigamos o seu exemplo. Fiquemos todos felizes, também. Arthur dirigiu um olhar de desprezo ao pai. Ia-lhe replicar com algo que ferisse aquele que aceitava a morte da filha com uma tão revoltante frieza, quando lhe pareceu ouvir a voz daquela suplicando-lhe calma, pedindo-lhe que a auxiliasse a bem cumprir sua missão. Calou-se, envergonhado. Como ia falhando logo no princípio, com o compromisso que assumira. Não seria tão fácil cumpri-lo como julgara. Teria, para isso, que dominar os seus impulsos, mesmo os seus melhores impulsos. Sensível como era, seria dura prova silenciar diante das palavras ofensivas de seu pai. Magoava-se ao sentir quão pouco seu progenitor queria aquela que fora a sua única filha. Sim, teria que se dominar, do contrário fracassaria. Dona Rosa sentou-se aos pés da morta e fazia correr, entre os dedos, as contas de um rosário de ouro. Ana Maria, em doloroso silêncio, procurava dar certa ordem ao aposento. Fora encarregada, a pedido de Dona Rosa, de providenciar tudo o que dissesse respeito aos funerais de Josceline. A pobre menina, dominando a própria dor, pois tinha pela falecida afeição de irmã, procurava ser útil à mãe daquela que, em vida, sempre tivera para ela palavras de amor repletas de ternura. Como sabia amar a sua Josceline! Que tesouro inesgotável de carinhos era a sua amiga, a sua irmã! Como souber amar e sofrer! Jamais pronunciara uma palavra de queixa. Ana Maria pensava com amargura, como o aparato daquele enterro iria ferir a modesta Josceline. Ela haveria de preferir, em sua volta, lágrimas sinceras, em vez daquelas ostentações de falsos sentimentos. Deviam continuar a tratá-la depois de morta como costumavam fazê-lo em vida. Para que tanto fingimento, tanta hipocrisia, agora? Era que o orgulho dos Renoir não permitia que passasse da fronteira de seu lar o modo desprezível com que tratavam a filha. Além disso, todos teriam que ver como era importante um rebento de sua família, mesmo depois de morto. O enterro teria que ser pomposo,
com ricas carruagens e suntuosas coroas. Haveria lágrimas fingidas, falsas como as lágrimas de cera dos brandões que ela depositara junto ao leito mortuário. Antes a tivessem sabido amar enquanto vivia. Quanto fora humilhada a pobre Josceline. Sentia que ela fora vítima indefesa do orgulho desmedido de seus pais. O desprezo deles feriu-a. Matou-a. Mal Ana Maria teve esse pensamento, ouviu nitidamente uma voz que a fez estremecer. Era a Josceline quem falava aos seus ouvidos, dizendo-lhe: Ana Maria, não sejas precipitada em teus julgamentos. Nesta terra, só temos o que merecemos. Não pensas que somos infelizes por culpa de outrem, não. Repito. Somos e temos o que merecemos. Portanto, cuidado, minha amiga, não te precipites. A menina, assustada, olhou para os demais que se encontravam na sala. Todos estavam impassíveis como se nada de anormal tivesse acontecido. Apenas ela ouvira aquela voz, advertindo-a. Talvez fosse ilusão, porém juraria que ouvira realmente a voz de Josceline. Na sala para onde fora transportado o corpo da filha de Francis Renoir, os convidados para o seu sepultamento tinham um ar compungido, próprio desses momentos. Aparentavam um grande pesar, como se a perda de Josceline lhes fosse irreparável. Ninguém em verdade sentia realmente a sua morte. Entretanto, como choravam aqueles homens e mulheres. Era o choro forçado das conveniências sociais. Procuravam, desse modo, ser agradáveis com os poderosos donos de casa. Chorar é uma arte como outra qualquer. Para um artista dramático, nada é tão fácil como chorar diante do público. Em parte alguma, em palco nenhum, representa-se tão bem como no palco da alta sociedade. Ali, chora-se e ri-se, conforme as conveniências. Portanto, leitor, não vos admireis dessas lágrimas vertidas na câmara mortuária da pequenina Josceline. Choravam todos menos Arthur e Ana Maria, os únicos que pranteavam sinceramente, no recôndito de suas almas, a partida da irmã amiga inesquecível. Em B jamais houve um enterro como o da pequena Renoir. Todos que compareceram trouxeram flores e lágrimas. Diante do branco esquife, os sentimentos chocavam-se humanos e frágeis. Os convidados procuravam ficar num ângulo onde pudessem ser vistos pelo industrial. Porque se ele os visse chorosos e coesos com a sua dor, talvez ajudasse um de seus filhos, ou seu marido, ou mesmo seu irmão, tão necessitados de um aumento em seus salários. Era tão fácil chorar, mesmo porque aquela pequena Renoir fora tão boa e compreensiva para com os sofrimentos alheios. Quantas vezes não tinham ido implorar-lhe uma graça do Todo-Poderoso seu pai? Com que doçura os acolhia, prometendo ajudá-los. Estranhavam apenas ela pedir-lhes que, em vez de irem a ela, deviam ir ao seu irmão. Mas sempre eram atendidos e, se às vezes não conseguiam o que desejavam, Josceline tinha uma palavra bondosa, não os deixando ao desamparo. Era tão fácil chorar. Tinham tantos motivos para fazê-lo, que quase não faziam esforços para arrancar os soluços. Assim, entre lágrimas estranhas e convencionais, entre a indiferença de seu pai, o remorso de Dona Rosa e a saudade sincera de Ana Maria e Arthur, os restos mortais de Josceline seguiam para o repouso no seio da terra. Deles surgirá amanhã talvez bela árvore, provando aos homens que a morte não existe nem mesmo para a matéria. Coisa alguma do que foi criado na terra se destrói, apenas sofre uma transformação. Somente o espírito é imutável em sua forma, é como um diamante bruto, precisando apenas ser lapidado, para melhor brilhar. Quanto mais aperfeiçoada for a lapidação, mais esplendoroso ficará um dia, ao término de seu ciclo evolutivo, ao retornar ao seio do Pai. Nada perece sobre a terra. Do corpo de Josceline surgirão amanhã flores e frutos. Flores, para encantar as almas dos homens, frutos para alimentar-lhes as vidas.
Entre os que acompanhavam o branco esquife, estavam Macário e Júlia. A senhora, enxugando os olhos congestionados pelo pranto, amparava-se no braço do seu velho companheiro. Iam atrás de todos, humildes e cabisbaixos. E entre as lágrimas sinceras, vertidas naquele pomposo enterro, nenhumas tão verdadeiras, tão saudosas, quanto as daquele rústico casal. As carruagens seguiam vagarosamente rumo ao cemitério de Bei. Após elas, vinha uma multidão composta de operários da fábrica e gente do povo que acorrera a ver o grande espetáculo. Não era sempre que morria um Renoir. Silenciosos e de cabeças descobertas seguiam atrás do féretro. Do alto da montanha, sobre uma pequena saliência, um vulto acompanhava o fúnebre cortejo. Era o ermitão da floresta, que do seu mirante natural, banhado pela luz do sol daquela tarde, olhava a multidão que levava Josceline à última morada. Olhava e só ele via, jubiloso, a apoteose daquele momento, em que, radiante de luz, o espírito de Josceline, liberto das cadeias que o aprisionavam, aprestava o voo para o infinito. Capítulo 18. O pergaminho. Naquela semana que sucedera ao falecimento de sua única filha, Francis pela primeira vez viera em busca de calma no sossego de sua saleta oriental. Entregue aos seus invariáveis pensamentos, procurava fazer uma retrospecção de todos os fatos, desde o momento em que por um desses acasos que sempre existem nas vidas dos homens, descobrira perplexo que a filha do jardineiro era cópia de sua avó. Daquela linda francesa que com seu encanto deslumbrara a corte de França. Procurando decifrar aquela enigmática semelhança, ele mergulhava os olhos no retrato, como fizera no rosto de Ana Maria. E as horas passavam sem que Frances as percebesse. Pensamentos estranhos surgiram-lhe na mente. Que ela o prenderia aquela plebeia era sua nobre avó. Como explicar semelhante coincidência? Onde encontrar as causas que motivaram aquele fenômeno, onde? De súbito, lembrou-se de ir ver como se chamava sua avó. E, impelido por um impulso repentino, levantou-se e foi até um móvel, pequena escrivaninha talhada no mais puro estilo século XVIII, construída em cedro e toda trabalhada em madrepérola e marfim, demonstrando por suas linhas caprichosas um gesto apurado da época de Luís XV. Era a escrivaninha um mimo de arte e elegância. Movendo uma pequena mola oculta por trás de uma gaveta, ele retirou um velho pergaminho já bastante amarelecido pelo tempo. Era a árvore genealógica da família Renoir. O industrial, correndo a vista sobre ela, encontrou surpreso, em um dos seus ramos colaterais, num pequeno quadrado, o nome de sua avó escrito em francês, sobre duas datas. Anne-Marie, 1755-1804. Francis, atordoado pela revelação, sentiu ligeira tontura e, segurando o pergaminho, assentou-se. Era coincidência demasiada. E, não podia haver dúvida quanto ao nome de sua avó, porque na árvore genealógica estava bem claro. Ela fora justamente aquela linda viscondessa que se casara com o primo, o cavaleiro de Renoir, e após brilharem ambos por certo tempo na corte crioula do Grande Corso, caíra num dia em seu desagrado, devido às ideias monárquicas do ardoroso cavalheiro, e conspirara para colocar no trono de França o irmão do malogrado esposo de Maria Antonieta, Luís XVIII, e, devido a esse fato, imigraram para Portugal, lá vindo a falecerem de nostalgia da pátria, 3 anos antes da célebre vitória em Austerlitz, quando foi a paz firmada em Tilsit. Portanto, não podia haver o menor equívoco. Anne-Marie era o seu nome, o mesmo nome da filha do jardineiro. Ana Maria. Fechando os olhos, descansou a cabeça no espaldar da cadeira, tentando fugir à visão do retrato que sorria misteriosamente. Precisava não pensar mais naquela semelhança. Sentia que ela já se estava tornando uma obsessão em sua mente. De tanto procurar as causas daquela coincidência, temia perder a razão. Teria que viajar, ir à Europa. Talvez fosse melhor afastar Ana Maria para sempre de sua vista. O melhor era despedir Macário.
porque já não pensara nisso há mais tempo. Longe da filha do jardineiro, certamente aquele assunto não mais o perturbaria. Tudo voltaria ao sossego de antes, ele não mais teria problemas. Aos poucos, Francis foi se alheando do local onde se encontrava. Adormeceu segurando o velho pergaminho. De súbito, despertou, abrindo os olhos, intrigado. Pareceu-lhe ouvir, enquanto dormitava, que alguém o chamara com insistência. Ajeitou-se melhor na cadeira, meio desconfiado. Teria sonhado, ou ouvira realmente uma voz chamando-o. E julgando-se presa de uma ilusão auditiva, olhou as horas num pequeno relógio de ouro que trazia suspenso na algibeira, para certificar-se que já não dormia. Eram 4 horas da tarde. Ainda olhava o relógio quando ouviu e, desta vez, nitidamente, alguém o chamando de papai. Francis estremeceu, como se tivesse recebido um choque qualquer. E, apavorado, reconheceu naquela voz a de Josceline. Reconheceu o seu modo calmo de falar, a sua maneira particular de pronunciar papai, quando raramente se dirigia a ele. Olhou em volta amedrontado, temendo que estivesse perdendo o juízo. Porém, como querendo provar a realidade do que ouvira, a voz tornou a falar, com mais clareza ainda, e, desta vez, ele pôde notar que um vulto estava diante de sua cadeira. Quis gritar, mas compreendeu ser impossível fazê-lo, tal terror que se apossara dele. Era o medo que estava sentindo Francis Renoir, o homem corajoso por excelência. Negro pavor tomara-lhe conta do cérebro, e seus membros tremiam como se o seu corpo estivesse ao desabrigo nas noites de invernada. A sombra, no entanto, como num sonho alucinante, murmurou, na mais humana das vozes, algumas palavras que ele não pôde perceber, tão amedrontado estava. Reconheceu, banhando-se de suor frio, que tinha diante de si o espectro de sua filha. Que lhe queria ela? Oh! Deus, que tortura! Sentia que ia, pela primeira vez em sua vida, perder os sentidos. Não resistiria por mais tempo àquele pesadelo horripilante. A sombra de Josceline falava, então. Nada tema, disse. Sou em espírito aquela que em vida chamava de filha, sou Josceline. Mas, continuou ela, por que apavorar-se tanto? Nada receie, porque os espíritos que têm compreensão de seus deveres jamais praticam o mal. Não fique atemorizado, portanto. Se estou junto do Senhor, é apenas o cumprimento de uma missão. Tenho que lhe dar um esclarecimento necessário à evolução de sua alma que se perde em verdadeiro abismo de erros, esquecida de que, ao abandonarmos a matéria, estes bens que tanto ama ficam com ela no lodo da terra. Em nada eles nos valem para a nossa elevação espiritual. E, depois de pequena pausa, a sombra continuou. Creio que já está menos aterrorizado agora, ou prefere que me retire e volte em outra ocasião. Francis murmurou, mentalmente, um fraco não, compreendendo que aquilo que ele julgara apavorante, macabro, não era tanto quanto pensara. Queria apenas saber se estava sendo joguete de um pesadelo ou se realmente tinha diante de si o espírito de Josceline. Porém parecia que a sombra tinha o poder de ler o seu pensamento, pois mal ele fizera essa reflexão, ela, estendendo um braço, tomou-lhe o velho pergaminho e desapareceu. Francis deu um salto, ao notar que a visão não mais estava ali e, dirigiu-se à gaveta da escrivaninha, em busca da árvore genealógica. Ela não estava lá. Então, não fora um pesadelo que tivera. Realmente a sombra de Josceline aparecera lhe levara consigo o velho pergaminho. Que lhe estaria acontecendo? Será que sua mente iria agora fraquejar? Como explicar o que acontecera? Que estranho fenômeno fora aquele? Francis sentia que se deparara com algo que a sua inteligência escapava, não sabia explicar. Como pudera ouvir a voz de sua filha e vê-la também? Santo Deus! Que se fizesse em sua mente um pouco de luz. Oh! Senhor,
suplicou ele agoniado, não permitais que a minha inteligência mergulhe no vácuo. Clareai-a, Senhor. Depois de implorar ao Altíssimo, sentiu-se mais reconfortado. Desejava mesmo que o vulto tornasse a aparecer-lhe, porém não agora, pensava ele. Sentia-se fraco, com os membros doloridos como se estivesse saindo de uma terrível doença, porém precisava ver outra vez o espírito daquela quem chamava Josceline. Francis, com passos trôpegos, dirigiu-se para os aposentos de sua esposa. Dona Rosa dormia, meio agitada, segurando um medalhão preso ao pescoço por grosso fio de ouro. Em sua mesa de cabeceira, uma chávena com um líquido esverdeado, junto a um vidro de comprimidos, atestava a insônia que ela sofria ultimamente. A senhora achava-se presa de um grande remorso, desde que a filha falecera. Com os nervos abalados, vivia remoendo as faltas praticadas. Só depois que ingeriu uma forte dose de calmantes, a pobre senhora conseguia adormecer. Francis curvou-se sobre a esposa, retirou delicadamente o medalhão de entre os seus dedos e olhou o que ele encerrava. Era uma miniatura de Josceline, retratando-a em toda a sua fealdade. Depois de olhá-la, depositou-a no colo de sua adormecida esposa e ficou a fitar a senhora, analisando-a. Notava contristado que ela perdera o encanto físico. Sua doença e agora a morte da filha a viera dar fim ao que aquela começara. Sua rosa murchara como faziam as suas irmãs em nome. Envelhecera e a sua formosa beleza despetalara-se. Espantoso era que ele continuava a sentir por ela o mesmo carinho de antes. O seu amor não desaparecera com a formosura dela. Não. Ele o sentia agora mais sólido, embora sem os arroubos da mocidade. Ao vê-la adormecida sobre o leito, pareceu-lhe uma flor colhida pela tempestade. Ali estava sua mulher, vencida pelos temporais da vida, com todo o seu encanto desfeito, com suas pétalas de beleza murchas, feridas pelos ventos maus do sofrimento. Sim. A sombra dissera-lhe uma grande verdade. Tudo que é material fica nesta terra, desfeito em pó. Compreendi agora que apenas o espírito, a fagulha que ilumina o corpo dando-lhe vida, é eterno. Ele era como a fênix dos caldeus, renascia sempre das cinzas da morte, mais puro e mais belo do que antes. Notara isso na sombra da filha. Ela parecera aureolada pela mais brilhante formosura, predicado este que não possuíra em vida. Vida. Não estaria ela viva por acaso? Que morrera nela. Apenas morrera a matéria, o seu espírito continuava mais vivo do que nunca. Francis recordou um livro que já lera, no qual se dizia que a alma, por meio de diversas encarnações, passava por um aprimoramento espiritual até atingir o mais alto grau de perfeição. A vida não era mais que um laboratório onde, segundo lera, o espírito vem se purificando nos seus grandes recipientes cheios de dores, amarguras e sofrimentos, até atingir a verdade de todas as coisas. Deus. Era dessa verdade que ele queria ficar conhecedor. Mas, pensava seu espírito analítico, que necessidade havia que os homens sofressem tanto? Por que Deus não os fizera livres de toda a amargura? Por que essa disparidade? Qual a razão de haver nascido Josceline feia, aleijada e Ana Maria bela, perfeita? Qual o motivo de ter nascido ele rico, poderoso e Macário pobre, humilde? Havia uma grande injustiça dominando o mundo, sentia ele agora. Tanto no plano físico, como no intelectual e no plano social, notava-se essa desigualdade dominando em tudo. Porque, se Deus é o Criador, o Pai de todos, não soube dividir os bens da terra igualmente entre os seus filhos. Um pai tem que ser justo e não negar a uns tudo e dar a outros todas as delícias da vida. Uns ficavam sempre com as melhores iguarias, outros com os subejos, as sobras. Por que essa injustiça, esse desequilíbrio na humanidade? E Francis Renoir, com a alma ávida de saber e torturado pela impotência de não poder desvendar os arcanos dos destinos dos homens,
Sentia-se mais do que nunca aprisionado nas malhas ocultas de um poder que ele sabia poderoso e inatingível. Dominando a angústia de que estava possuído, curvando-se, tocou levemente no ombro de Dona Rosa e agitou até vê-la abrir os olhos, e, sob o seu olhar de espanto, perguntou nervoso: "Estás doente? Que tens? Só vives acamada como se ainda estivesses enferma. Precisas reagir, sair deste marasmo em que andas." "Não fiques preocupado", respondeu a senhora, "estou apenas descansando. Ando muito agoniada. Não me conformo com a morte de Josceline. Perdi o encanto pela vida. Depois que ela morreu, compreendi o quanto fui má para com ela, tão boa e meiga para nós, apesar de nossa indiferença. Quanto não deve ter sofrido aquele coração sensível com o nosso desprezo. Porém, ouve, Francis, peço a Deus uma nova oportunidade para resgatar o mal que pratiquei. Como gostaria de tê-la junto a mim, para poder dizer-lhe do meu arrependimento. Oh! Se Deus o permitisse, como gostaria de vê-la, para suplicar-lhe perdão. Mas, concluiu, escondendo o rosto entre as mãos, sei que isso é impossível." Francis, balançando a cabeça num gesto negativo, murmurou a meia voz: "Quem sabe? Talvez ainda possas ver." "Que dizes?" interrompeu Dona Rosa, descobrindo o rosto. "Falas de um modo estranho. Que se passa contigo, Francis?" "Nada. Ando apenas cansado. Nada mais", respondeu, suspirando fundo, o industrial. "Em breve, tomarei umas férias e partirei contigo para a Europa. Ambos estamos necessitando de uma viagem. Que dizes sobre isso?" "Nem sei. Talvez nos faça bem. Foi na Europa que geramos Josceline, lembras-te?" "Lembro-me." O industrial não quis falar à esposa da aparição que tivera. Precisava antes preparar-lhe o espírito para uma tal revelação. Ela ainda estava enfraquecida, talvez não resistisse ao tomar conhecimento de um fato tão extraordinário. Depois que ela recuperasse a saúde perdida, então falaria. Deixando-a, dirigiu-se à fábrica. Dona Rosa ficou remoendo em sua alma as culpas passadas e o remorso presente. Feliz de quem chora os seus mortos sentindo apenas a doçura da saudade, sentir-se-á consolado pelo próprio amor que dedicou àquele que partiu em busca do além. A sua consciência tranquila de ter sabido fazer o feliz àquele que se fora ajudá-lo a estancar as lágrimas vertidas pelo morto querido. Infeliz de quem chora os seus mortos, sentindo em suas lágrimas o fel do remorso. A dor sem remédio há de torturá-lo até o paroxismo. Nada mais será agradável à sua alma, porque o remorso, como um ácido corrosivo, queimará todo o gosto que possa ter em sua vida. Feliz de quem soube semear, em volta de si, amor e bênçãos. Feliz de quem chora os seus mortos sentindo apenas a doçura da saudade. Uma semana depois, após uma rápida visita aos escritórios da fábrica, Frances encontrou Arthur, que voltava de um passeio. O jovem emagrecera e parecia envelhecido, desde que a irmã morrera. Seu ar triste preocupou o pai. Apesar das suas ideias contrárias às do rapaz, depositava confiança em seu caráter, admirando-o até em muitas coisas. Sabia que ele, com o correr dos anos, teria que mudar, forçosamente. Francis, dominando a emoção que o aspecto do filho lhe causara, chamou Arthur e perguntou se ele poderia lhe dar uns momentos de atenção. O industrial falara de modo diferente do costumeiro, com doçura na voz, o que surpreendeu o moço, acostumado à sua maneira autoritária e orgulhosa de dirigir-se aos demais. Meio desconfiado, o jovem Renoir respondeu que sim. E ambos encaminharam-se para a mansão, em busca de um local onde pudessem ficar isolados de todos, o que não era difícil, pois no interior da majestosa casa reinava uma solidão que enervava, confrangia as almas. Silêncio tumular dominava em tudo.
Parecia a mansão um desses castelos encantados, onde um gênio do mal tivesse petrificado os seus habitantes. Não se ouvia em seu interior nem o riso inocente das crianças, nem o cantar das mulheres, nem o vozear dos homens, nem o suspirar saudoso dos velhos. Tudo era silêncio. Solidão. Frances encaminhou o filho pela galeria, procurando um recanto onde pudessem ficar acomodados. Tinha algo de confidencial para revelar-lhe. Arthur, estranhando o modo diferente do pai, acompanhava-o desconfiado. Temia que todo aquele aparato, aquela doçura, fosse apenas uma armadilha para vencer-lhe o coração e convencê-lo ao casamento com a filha do milionário italiano. Como conhecia pouco seu pai, ele, mais do que nunca, estava resolvido a não contrair tal matrimônio. Enquanto o jovem, desconfiado com os modos suaves, tão diferentes dos de seu progenitor, preparava-se para resistir-lhe, Frances, por sua vez escolhia em sua mente palavras com as quais pudesse contar ao filho o fenômeno a que assistira. Em todo o percurso, ambos iam criando coragem, armazenando energias. O filho, para enfrentar o pai e, de uma vez por todas, encerrar aquele assunto, o pai escolhia as palavras temendo que o filho tomasse como um demente, um visionário. Ao chegarem à biblioteca, Arthur parou e o industrial seguiu-lhe o exemplo. O moço, instintivamente, guiara o pai para aquele local. Junto de seus livros, confidentes, mestres e amigos de sua alma, talvez tivesse mais coragem para ir ao encontro daquele projeto do autor de seus dias. Diante de seus livros, ele se sentia forte como junto de aliados. Foram eles que, juntamente com o tio Nicolau, plasmaram o seu caráter, clarearam o seu espírito. Jamais cederia em casar com aquela moça, jamais. E Arthur, procurando uma cadeira, tomou um assento junto à poltrona onde Frances deixara-se cair, tendo uma ruga de preocupação entre os olhos. O industrial precisava desabafar, contar a alguém o que lhe acontecera. Estranho, pensou ele, não sabia como seu filho iria receber aquela sua primeira confidência. Talvez rindo, ironizando naquele seu modo que tanto incomodava. Sentiu-se constrangido ao notar quão pouco conhecia a alma de seu único filho. A verdade era que o conhecia tanto como a um estranho qualquer. Jamais procurara uma aproximação entre ele e os seus herdeiros. Agora, nesse momento, foi que sentiu, meio confuso, que nenhum laço sentimental, afetivo, prendia ao seu filho. Eram estranhos, tão estranhos como se não fossem pai e filho. E ao perceber isso, perdeu o ânimo de falar a Arthur. O moço aguardava que o pai começasse o que tinha a lhe dizer. Porém, notando seu ar constrangido, achou que devia tomar a iniciativa da conversa e, meio indeciso, perguntou: "Que deseja o senhor comigo?" "Noto que está preocupado. É algo de muito sério que tem a me dizer?" E o jovem Renoir, com a voz entristecida, continuou a falar cheio de amarguras. "Nada do que tem a me dizer causar-me-á sofrimento, pois bem sei que a sua intenção é a melhor possível. Sinto não poder combinar com as suas ideias, questão talvez de pontos de vista. Porém fale sem constrangimento. Que deseja de mim, meu pai?" "É um assunto que me deixa confuso", principiou o industrial. "Confesso que estou, pela primeira vez em minha vida, desorientado, sem rumo certo." Arthur enviou-lhe um olhar meio admirado, porém esperou que o pai continuasse e este lhe disse: "Antes de iniciar o que tenho a dizer-te, gostaria de saber se crês na alma e em sua sobrevivência após a morte. Crês, meu filho?" "Ora", respondeu o moço, surpreso pela pergunta imprevista, "creio firmemente, com toda a convicção, que a alma sobrevive ao corpo." "E o senhor não crê?" Frances relutou um pouco antes de responder. Mas, notando o ar sério do filho, preferiu ser sincero, como ele parecia que estava sendo, por isso afirmou. Às vezes acreditava, porém outras, duvidava se ela realmente existia ou se não seria invenção dos religiosos.
Arthur tornou a lhe perguntar muito sério. Em que acreditava realmente o Senhor? Acreditava no homem, em seu poder e em sua energia. Acreditava que essa energia, essa força motriz, existia e se achava na Terra à disposição de qualquer pessoa, bastando que esse qualquer tivesse apenas coragem de saber aproveitá-la em benefício dele e tirar da mesma o máximo em seu favor. E, depois? Perguntou Arthur, interessado. Depois? Oh. Sim. Neste aproveitamento de energias que eu cria esparsas pela natureza, era como o homem superior distinguia-se do homem comum, inferior, incapaz de vencer na vida. Foi baseado nessa teoria que plasmei todo o meu passado até o presente. Arthur escutava encantado e surpreso. Estava achando um sabor agradável em palestrar com o seu pai. Ele estava se revelando um homem, com uma prosa fascinante, faceta esta que desconhecia. Sempre o vira austero, orgulhoso e egoísta, cuidando e pensando apenas em seus negócios, procurando meios de aumentar o trabalho e o capital. Profundamente interessado pelo rumo que a conversa tomara, perguntou curioso. O senhor plasmou o passado e o presente, no entanto, não falou em seu futuro, por quê? Por quê? Ouve bem, Arthur. Hoje estou vendo que planejei a minha obra sobre uma base profundamente falsa e muito frágil. Creio que a vida tem que ser erguida em outros alicerces, alicerces esses que têm um fundo de segurança em forças vindas do alto, de Deus. Triste daquele que colocou seus ideais em base tão frágil como seja a da alma sem fé e sem crença. Por isso me vês aqui, desorientado, abalado em meus princípios. Faltava-me o equilíbrio de uma fé inalterável, com base sólida. Creio, meu filho, que não soube construir o meu alicerce espiritual. Francis falara sem fitar o moço, que olhava boquiaberto, radiante, dando graças intimamente ao Deus de bondade que permitira, até que enfim, o esclarecimento daquela alma que vivera até ali prisioneira do mais puro egoísmo. Meu pai, murmurou ele exultante, graças a Deus o Senhor começou a ver de maneira certa, o verdadeiro sentido da vida. Sim. Nós humanos temos que zelar por esse tesouro de que nos fez guardião o Criador. Tesouro esse que é o nosso espírito. Agora, disse o moço com os olhos umedecidos, sinto-me orgulhoso em ser seu filho, em ser um Renoir. E Arthur, comovido, estendeu a mão ao pai que a tomou, sentindo na alma profunda comoção. Ele tinha também os olhos marejados de lágrimas. Nesse momento, em que sua mão descansava nas de seu pai, Arthur ouviu, com os ouvidos da alma, uma voz murmurar estas palavras. Que Deus te abençoe, irmão. Solveste neste instante uma grande dívida, estendendo a mão a esse espírito vacilante e rebelde. Muito depende de ti a sua evolução. Mais tarde, compreenderás a solenidade deste momento. Saberás, então, por que vivias tu ele nessa angustiosa incompreensão. Nós estamos regozijados com a paz que começa hoje a reinar entre os vossos espíritos. Continua a ajudá-lo, e estaremos sempre a teu lado, cumprindo de nossa parte com os desígnios de Deus. Que ele te ilumine com a sua divina sabedoria. Francis, que estava completamente absorvido com a revelação que tinha a fazer, não percebera que o filho silenciara e que estava com êxtase. Largando-lhe de manso a destra que se lhe entendera numa como reconciliação, o industrial continuou a palestra. Hoje compreendo que enveredei por um caminho errado. Espero que deste momento em diante saiba trilhar o verdadeiro, encontre a compreensão necessária e haja de maneira a recuperar o tempo perdido. Fora o seu espírito forte e combativo que falara, ele reconhecerá o erro em que estava, não perderia tempo com tardias lamúrias, não ficaria chorando sobre o cadáver de suas culpas. Daí em diante seguiria outro rumo, evitando as curvas inúteis, para vencer mais rapidamente o tempo que passara trilhando uma estrada sem saber ao certo onde o levaria ela. Agora traçaria um plano e evitaria assim ficar tateando, indeciso, sem rumo certo.
haveria de recuperar o tempo que perdera, cego pelo egoísmo e pela maldade. Como estou satisfeito em ouvi-lo falar desta maneira, exultou o rapaz. Conte comigo. Acompanhá-lo nesse novo caminho, por maiores obstáculos que possamos encontrar. Muito obrigado, meu filho. Preciosa vai me ser a tua ajuda, respondeu o industrial. Porém, tornou Arthur, permitiria-me fazer-lhe uma pergunta. Quantas queira, murmurou ele. Gostaria de saber o que fez o senhor transformar-se assim, quase de repente. Creio que deve ter sido o tio Nicolau, restabelecendo a mamãe daquela maneira milagrosa, não foi? Estás enganado, respondeu vagarosamente o senhor Renoir. Não foi o tio Nicolau quem me fez mudar. Porque, para ser sincero, não interpretei aquele ato de cura como milagroso. Como aceitou, meu pai? Tenho curiosidade em sabê-lo. Conhecendo a tua mãe, como conheço e sabendo a criatura sugestionável, pensei naquele momento que o ermitão, tendo achado nela um bom campo para agir, lançou mão de sua força hipnótica que pensei ele possuísse e, assim, não fazendo mais do que qualquer um de nós faria se possuíssemos tal poder. Por isso, meu filho, aquele ato não me abalou de maneira alguma. Naquela ocasião, depois, sim. Pensando melhor vi que estava sem um ponto de apoio e comecei a duvidar de minha teoria. Pois a tua mãe encontrava-se, naquela ocasião, inconsciente, incapaz de sofrer qualquer influência por mais forte que fosse. Mas não aprofundei a minha dúvida, fiquei intrigado apenas, indeciso, procurando ver como aquele velho agira, e onde ele buscara poder para obrar daquela maneira prodigiosa. E não encontrava uma razão plausível que me satisfizesse. Depois deixei de pensar no caso. Então, qual a causa que tão de pronto atuou e fez o senhor compreender que estava errado, pode me revelar? Sim, foi para isso que te chamei e vou dizer-te o que fez mudar tão depressa o meu modo de pensar. A causa foi a tua irmã, foi Josceline. Arthur não pôde dominar um gesto de espanto. Como? Exclamou ele, Josceline. Que quer dizer com isso? Quero dizer, meu filho, que a tua irmã me apareceu e falou comigo, assim como estou te vendo e falando contigo. Tem certeza do que diz, meu pai? Não foi uma ilusão dos seus sentidos? Não, Arthur. Era ela, apenas com aspecto diferente. Tinha o seu espírito um ar formoso, belíssimo mesmo. E falava com personalidade, coisa que ela possuía bem fracamente em vida. Engana-se, meu pai, protestou Arthur com ardor. O senhor jamais compreendeu a alma meiga e pura que se escondia naquele feio envoltório. Josceline sempre foi simples, fugindo das coisas da terra, como se o seu espírito apenas sonhasse com os gozos do céu. Nunca o senhor compreendeu a pureza de sentimentos, a resignação, a coragem com que aquela criatura soube aceitar as suas provações. Suas virtudes, escondidas na mais alta modéstia, não podiam viver em comum com o lodo, os vícios da terra. Por isso ela viveu tão pouco. Francis baixou a cabeça, envergonhado, sentindo nas palavras do filho ligeira censura ao seu modo de tratar Josceline. Compreendeu, humilhando, quanto fora um mau pai. Desejara apenas encontrar em sua filha uma beleza passageira, que o orgulhasse, sem notar, em sua cegueira, quanto de formoso, de perfeito havia naquela que, com o seu desprezo, muito fizera sofrer. Arthur, notando o ar triste de seu pai e vendo o que certamente o ferira com seu modo brusco de defender a irmã, tomou-lhe novamente a mão, dizendo-lhe: Não fique magoado comigo, não quis feri-lo. Apenas procurei mostrar que o espírito de Josceline em vida foi sempre belo, tão belo quanto o aspecto que tomou após desencarnar. Não te amofines, meu filho. Sei quanto errei em relação à tua irmã, é com humildade que o digo. Fui um falso pai, mas não me lastimo. Muitas faltas tenho que resgatar, não apenas com ela,
Mas com quase todos os que me cercam não poderei perder tempo com lamúrias. Tenho que agir rapidamente, se quiser vencer os meus inúmeros erros. Sinto-me feliz em ouvi-lo. Um espírito forte e corajoso como o do Senhor não poderia ficar por muito tempo estacionado, deixando-se vencer pelo egoísmo. Não foi em vão que o Senhor depositou em suas mãos o destino de tantas vidas. Sabia ele que mais cedo ou mais tarde cumpriria com os seus deveres. O Senhor não poderia parar, como um fraco, na subida para Deus. Não poderia parar em sua evolução. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Francis compreendeu que tinha, diante de si, um mestre naqueles assuntos espiritualistas. E desejando saber com quem ele teria aprendido aqueles ensinamentos, perguntou intrigado. Pelo teu modo de falar, noto que pareces conhecer profundamente esses assuntos que se relacionam com o espírito, com o metapsiquismo. Aceitaste com muita naturalidade o aparecimento da alma de tua irmã, o que me aliviou, pois temia que não me levasse a sério. Com quem aprendeste essas coisas? Pensei que já o soubesse, respondeu Arthur. Desde muito moço que vivo em contacto com ele. Tanto eu, como Joceline, devemos muito a esse amigo, verdadeiro santo para nós. Não adivinha ainda quem seja ele. Sim, respondeu o industrial. Já percebi de quem falas. Foi então o tio Nicolau quem os orientou nesse sentido? Um velho ignorante maltrapilho. Parece incrível. Maltrapilho, sim, mas ignorante, não. Fale com ele e verá se é exagero. Em todo o meu estudo, jamais encontrei mestre nenhum que me satisfizesse tanto quanto o sábio ermitão da floresta. É surpreendente o que me dizes. Tinha-o na conta de um desses curandeiros que vivem por aí às soltas, bancando santos em suas manias de dementes. Porém, parece pelo que me dizes, que estou nesse assunto também enganado, respondeu o industrial sorrindo. O senhor não imagina como gostaria de conversar com o tio Nicolau, continuou o moço com entusiasmo. Porém não pense que ele vive bancando o demagogo, pelo contrário, é de uma modéstia fora do comum. Ensina-nos conversando e nós que já sabemos quanto há de sabedoria em suas palavras, procuramos não perder nada do que ele diz. Compreendo, meu filho. Graças a Deus, tiveste em teu caminho uma sábia orientação. Agora sei por que sempre foste contra o meu modo de ver e agir. És esclarecido, enquanto eu vivo nas trevas. Não, protestou Arthur. O senhor vivia nas trevas, mas graças a Deus, já não vive mais. E, quando estudar mais profundamente esses assuntos que se prendem à evolução do espírito, compreenderá quanto de magnânimo foi Deus para conosco, ínfimas criaturas. Se, em sua infinita sabedoria, nos deu o livre-arbítrio de poder escolher o bom e o mau caminho, em sua bondade divina, sabendo o quanto é frágil a criatura humana, deu-nos também uma outra lei que nos proporcionará meios para salvarmos os espíritos quando, cegos pela liberdade, cairmos nos erros. A lei da reencarnação. E quando ainda o Senhor perceber que, nesse viver atual, tem reflexos de nossas ações do passado, não se desesperará e nada de sobrenatural achará em que Joceline em espírito venha lhe dar uma prova de que após a morte é que começamos realmente a viver. Viver-se em conformidade com o que praticamos na terra. Por isso Cristo ensinou. Semeia boas que sementes, que colherás bons frutos. Sim, meu filho, o Cristo assim o ensinou. Mas que sementes tenho escolhido para semear em meu caminho? Creio no que ele disse, porque só maus frutos tenho colhido. De hoje em diante, a sua colheita, meu pai, vai ser diferente. Colherá apenas frutos de amor, paz e esperança. Mas, tornou o moço mudando de assunto, o senhor não me contou com detalhes como Joceline lhe apareceu. Como foi isso, meu pai? Não sei dizer-te com precisão como aconteceu. Foi tudo tão rápido, que deixei escaparem os detalhes. Sei que foi maravilhoso.
E o industrial relatou ao filho o que nós já assistimos. Ouvindo Arthur em silêncio, concluiu Francis. E quando a sombra de tua irmã desapareceu, fiquei apavorado. E desde então venho buscando uma explicação para o que me aconteceu e resolvi, pois, falar contigo no desabafo. Gostaria que me desses um esclarecimento a respeito desses fenômenos. Esses fenômenos metapsíquicos são comuns e muitas vezes necessários para aclarar uma alma que se encontre em trevas. Mas para tornar mais inteligível a minha explicação, direi o que sente mais ou menos o espírito ao separar-se da matéria, ao morrer, como se diz comumente. Dá-se a ruptura de um modo semelhante ao que acontece quando de sua encarnação. Após um de seus ciclos evolutivos, ele volve ao espaço em estado meio inconsciente como quem volta a si depois de um longo desmaio e, nessa inconsciência, fica às vezes por muito tempo, dependendo do seu grau de adiantamento. Quantos, meu pai, em seu atraso espiritual, pensam que ainda estão vivos, encarnados? É com verdadeiro horror, julgando-se num pesadelo macabro, que assistem ao seu próprio enterro e ouvem choros dos parentes e amigos. Despertados, gritam que estão vivos. E, quase enlouquecidos, notam coitados que ninguém presta atenção às suas pessoas, que ninguém ouve os seus gritos. E nessa impotência, nessa ignorância de seu novo estado ficam semanas, meses, anos, até que um dia um orientador vem tirá-los dessa confusão em que se encontram. É com evidente surpresa que eles vão aos poucos compreendendo que não pertencem mais ao rol dos vivos e que como espíritos têm que ter outros modos de agir, de proceder. Começa então um novo aprendizado. Às vezes tão desorientados estão, tão debilitados pelos males da terra, que continuam a sentir os mesmos sintomas, as mesmas dores causadas por suas doenças de quando encarnados. São então recolhidos carinhosamente e tratados com todo o amor, num canto de repouso, onde recuperam a saúde, poderei dizer assim, à proporção que eles vão se integrando em suas funções espirituais. Geralmente isso acontece a um espírito muito apegado à terra e aos seus erros. Aos poucos, vão melhorando e ingressarão, como os homens fazem, em cursos de aprendizado. Verão então quanto estavam atrasados nos conhecimentos necessários para a evolução de seus espíritos. Outros, no entanto, mais evoluídos, após o despertar do sono da morte, voam, ávidos de outras paragens, de outros mundos, em busca de mais claros horizontes, onde possam cada vez mais purificar os seus espíritos, ansiosos de elevação. No caso de Joceline, é explicável, suponho, meu pai, que ela deve ter uma missão junto ao Senhor, a de chamá-lo para o bom caminho. Creio que só da maneira como agiu, o Senhor acreditaria que era ela quem realmente estava diante do Senhor. De outro modo, teria relutado em aceitar o fato. Se ela tivesse escolhido o sono, por exemplo, para entrar em comunicações com o Senhor, talvez nem mesmo tivesse lhe dado importância. Necessário se fazia agir de uma maneira mais drástica, e foi o que ela fez. Encontrou em seus dons mediúnicos os meios para materializar-se e apresentou-se diante do Senhor como se viva estivesse. Porém, ao sentir a sua dúvida, desapareceu, levando o pergaminho, como prova de sua existência interplanetária, usou para isso dos meios de que dispõe. Porque assim como pode materializar-se, pode também desmaterializar qualquer objeto, fazendo-o tornar-se invisível aos olhos humanos. Apesar de não ter mais um corpo como o que dispomos, ela existe realmente. Foi do Senhor que ela retirou uma matéria, que os espíritos lançam mão para materializar-se, chamada ectoplasma e, por meio dela, mostrou-se como se viva estivesse. É que, realmente, Joceline continua mais viva do que nunca, disse o Senhor, não tem a menor dúvida. E, quando ela voltar trazendo-lhe o pergaminho, nada receie. Antes, dê graças ao Altíssimo de ter tido essa prova de que o homem não é apenas matéria. Prova essa que bem poucos têm. Acreditamos apenas por uma questão de fé, de intuição da verdade.
Porque se todos tivessem semelhantes provas, acabar-se-ia o mérito dos que creem sem jamais terem ouvido nem visto, dos que não são como Tomé, dos que creem porque creem. Concluiu Arthur quase de um fôlego.